Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, a minha saudação a todos vocês, sejam bem-vindos para este nosso encontro semanal Discípulos e Missionários. Eu espero que esse encontro seja útil e que você esteja aproveitando. E se for bom, e se for útil, convide mais alguém para assistir. Assim aumenta a nossa roda, nossa conversa vai ficando melhor. Na semana passada eu prometi que a gente retomaria a reflexão sobre os critérios para um bom discernimento sobre as escolhas que se devem fazer na política. É claro que não pretendo dizer tudo, nem tenho condições aqui de a gente dizer muitas coisas, porque o nosso tempo é curto, mas alguns critérios a gente quer deixar para a reflexão. E eu terminava a semana passada com essa pergunta: o cardeal está falando de política, mas como que pode o cardeal estar falando de política? Bem, aqui precisamos distinguir. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, não estou dizendo vote nesse partido, vote naquele partido. Estou fazendo uma reflexão sobre critérios éticos e critérios, evidentemente, de bom senso, para ajudar a discernir sobre a política. Para a campanha, enquanto tal, deixa lá com os candidatos, eles estão fazendo a sua campanha. E cada um de nós, cada um dos cidadãos, vendo, ouvindo, comece a discernir. Aliás, já está na hora de se definir em quem a gente vai votar. E o voto da gente é importante para que ele contribua para melhorar o Brasil, ou melhorar o nosso Estado. Nós devemos ter esta intenção. Então, eu creio que fazendo isso, eu não estou fazendo um mal, mas estou tentando ajudar na medida do possível e naquilo que está também ao meu alcance, na minha missão. Eu sim devo ajudar, e é parte da missão evangelizadora da Igreja, também ajudar a formar uma consciência social e consciência política segundo a ética cristã, segundo as orientações da doutrina social da Igreja, e é o que estou tentando fazer. Pois bem, a Igreja Católica, naturalmente, aqui no Brasil e em todo o mundo, tem estado atenta para não tomar partido ou não dizer este é o nosso candidato. Se no passado alguma vez o fez, hoje em dia não o faz, porque ela apela à consciência dos cidadãos, dos católicos e não católicos, para que deem o seu voto conscientemente e responsavelmente. E por isso nós apresentamos critérios, referências éticas que possam ajudar no discernimento. Mas é muito importante que os católicos desempenhem bem o seu papel político. Eu quero repetir isso. Católicos não devem ficar longe da política, pelo contrário, entrar e desempenhar bem a política. Candidatos que sejam candidatos idôneos, que mostrem capacidade, que mostrem vontade de servir bem ao povo, servir bem ao país. O Papa Paulo VI lembrava aquilo que já tinha sido dito em outras ocasiões, que a política bem exercida é uma alta forma de exercer a caridade e, portanto, de servir ao próximo. Evidentemente, a política verdadeira é um serviço ao povo, é um serviço à nação, é um serviço, portanto, ao próximo. E, por isso mesmo, a política bem desempenhada, ela também é digna do cristão. E o cristão não deve deixar de fazer se ele tem a oportunidade de fazer. Mas, sobretudo, a participação mediante as escolhas, o voto. Nós temos, sim, que escolher segundo consciência, segundo nossas convicções. Na hora de votar, a gente não deve deixar as convicções da gente. A gente não vota no vazio, a gente vota segundo as convicções. Por isso, também, sim, as nossas convicções religiosas são convicções dos cidadãos. Os cidadãos têm convicções de religião, de não religião, de uma religião de outra, de uma corrente política de outra, de uma ideologia de outra. Isto é plenamente normal e isto é assegurado como um direito aos cidadãos. Por isso, os católicos não deixem de lado as suas convicções ao votarem, mas exerçam o seu direito cidadão de expressar através do voto as suas convicções, quaisquer que elas sejam. Também as convicções religiosas, sim, por que não? Por outro lado,
É claro, nós temos sempre cuidado para que nossos templos, nossas casas de oração, nossos eventos religiosos, nossas celebrações não sejam transformadas em comícios, em campanha para este ou aquele partido, para este ou aquele candidato. Isso não pega bem, porque partido sempre fala de parte, e quem está na comunidade está no todo, e quem está à frente da comunidade deve zelar pelo todo. É o papel do padre, o papel do bispo, e por isso a posição partidária, estando diante da comunidade, exercendo o ministério sagrado, não fica bem. A Igreja pede que isto não seja feito. Aliás, a própria lei brasileira, Lei 9504, artigo 37, parágrafo 4º, proíbe fazer campanha eleitoral dentro dos templos e nos cultos religiosos. Isso precisa ser levado em consideração. Veja bem, nós estamos para votar, mas nosso dever político não termina com as eleições. As eleições são um momento importante, muito importante do exercício do nosso dever cívico, nosso dever político, mas nosso exercício, da cidadania, nosso dever e nosso direito político, ele continua depois. Por isso, é muito importante que nós acompanhemos atentamente aqueles que nós elegemos e o exercício da política daqueles que foram eleitos. Evidentemente, não basta eleger e depois esquecer. Aliás, será que a gente lembra em quem a gente votou nas últimas eleições há 4 anos? Às vezes a gente nem mais lembra. Pois é, como é que a gente vai acompanhar se a gente não lembra mais? Então, isso é muito importante, que a gente acompanhe, depois de eleitos, os mandatários. E, claro, se fazem bem, a gente deve, de alguma forma, estimular para que continuem a fazer bem. E se não estão fazendo bem, a gente deve manifestar-se também. E por isso mesmo manifestar politicamente nossa posição também aos candidatos que foram eleitos, depois de eleitos, de maneira que eles saibam que eles estão representando o povo, que eles devem também levar em conta aquilo que pensam aqueles que os elegeram. Então, acompanhar o exercício do mandato dos políticos depois de eleitos, mas também participar da vida política ali no lugar onde a gente está, mesmo sem mandatos, mas existem tantos espaços, como já lembrei em outra ocasião, de exercer este dever e direito político através das associações, das organizações de bairro, de rua, das organizações mais locais, da escola e assim por diante, onde a gente, sem dúvida, é chamado a participar e manifestar também a própria posição. Se nós não o fazemos, outros fazem e acabam decidindo aquilo que a gente não quer, não gosta. Então temos que entrar, participar. A vida política, o convívio político é este. Ele conta com a participação de todos. E quem participa, dá as tintas. Quem não participa, é levado. Vai de carona e, portanto, muitas vezes vai em carona que não gostaria. Nós temos palavras do Papa Francisco muito fortes sobre a participação dos cristãos, dos católicos na política. E eu queria ler uma passagem que está na exortação Evangelii Gaudium, sobre a alegria do Evangelho, quando o Papa fala da importância dos católicos de se envolverem na política e também do direito dos católicos e da Igreja de dizer algo sobre política. Muitas pessoas estranham quando o bispo, o padre, fala algo sobre política. Diz, isso o padre não pode falar, o bispo não pode falar. O Papa diz assim, até vou ler para vocês. É na Evangelii Gaudium, número 183, vocês podem conferir depois, quando o Papa diz a esse respeito: ninguém pode nos exigir que releguemos, que deixemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Ninguém pode nos exigir isso. Portanto, também sim, a Igreja diz a sua palavra
e tem o direito e o dever de dizer a sua palavra. Ela é uma organização que está na sociedade, participando da sociedade. E a questão da religião e as convicções religiosas, sim, devem ter repercussão na vida social, na vida pública, no convívio com as outras pessoas. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Nós temos pela frente agora menos de 2 semanas para discernir sobre as eleições. Que Deus ajude a todos, que possamos, através dessas eleições, ajudar o Brasil a melhorar, a crescer, a fazer o que é bom, a resolver tantas questões que estão pendentes para que realmente o Brasil possa melhorar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.